Muito bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Mais uma vez é um prazer ter você conosco em mais um episódio. Cara, esse episódio está incrível, até mesmo porque nós temos um convidado super especial. Mas antes disso, eu quero falar dos nossos patrocinadores, quero fazer uma menção de agradecimento aqui, primeiramente, a Agência Wax, que está fazendo toda a questão de produção de videomaker, que faz todo o nosso sistema de logística virtual das nossas mídias sociais. Acesse aqui o QR Code deles. Também quero agradecer a panificadora Pão de Casa, a padaria Pão de Casa, nossos queridos irmãos Rodrigo e Leia. Você está vendo aí um trechinho daquilo que tem na padaria, cara, tem muita coisa boa, pão, bolo, salgados, tortas, cara, tem uma infinidade de coisas para você poder se deliciar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós aqui do CityCast recomendamos. Tem também agora um ambiente super confortável para você ir lá tomar aquele seu cafezinho da manhã ou seu café da tarde. Então, nosso agradecimento à panificadora Pão de Casa, do nosso querido irmão Rodrigo e da nossa querida irmã Leia. Também queremos agradecer a Fufu Love Cakes, do nosso querido irmão Thiago e Lilian, que patrocina também o nosso CityCast com todas as opções de doces, trufas, bombons, tortas, bolos, uma infinidade de coisas para você poder se deliciar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora eu quero já dar as boas-vindas ao nosso convidado super especial, Fernando Rocha, meu brother. Fê, seja bem-vindo ao CityCast, cara. Opa, é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho. É claro que apesar da cara de menino, né, eu tenho até deixo a barba crescer para dar uma disfarçada, mas a gente tem aí algumas coisas boas para compartilhar. Legal, cara, vai ser bênção, vai ser show. A gente se conhece faz alguns anos já, né? Desde a época que eu te dava aula, né? Dava aula de informática na época. Olha e só. Na verdade ajudava você a pular umas aulas lá, né? Não pode contar o pecado. Ia jogar CS aí, mas... CS. Não, mas também aprendeu bastante. Isso aí. Valeu a pena. Fê, e agora, cara, nós estamos aqui novamente, o Senhor tem conectado os nossos caminhos aí. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, literalmente se apresentar pra galera aí, pra eles poderem te conhecer um pouquinho mais. Combinado, vamos lá. Bom, apesar de chegando agora em 30 anos de idade, a minha trajetória eu costumo dividir em duas etapas, Léo. Antes dos meus 20 anos de idade, que foi uma fase da minha vida que eu sobrevivi, eu fui levando conforme as instruções e os acessos que eu tinha, e depois dos 20 anos de idade, que foi após o meu primeiro contato com a palavra, Sim. com a Bíblia. E é engraçado que quando eu falo isso, cara, não desvalorizando tudo que eu vivi até os meus 20 anos de idade, tudo aquilo me trouxe até aqui também, me formou também, né? Serviu também. Mas a partir dos 20 anos de idade foi onde eu consegui enxergar, começou a fazer mais sentido, sabe? Porque até então eu trabalhava, namorava, saía, me divertia, mas não tinha nada claro de onde eu queria chegar, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Eu sempre digo que ninguém está aqui num mundo de aluguel. A gente sempre tem algum motivo por estar aqui. E sempre esse motivo está relacionado a pessoas de alguma forma, a contribuir, a servir. Então, acho que essa essência ela é muito, muito bonita e verdadeira. Então, a partir dos meus 20 anos de idade, é um fato bem engraçado que foi uma situação de crise que eu tive, um nervosismo que eu tive muito grande. E eu acho que eu tive algum sintoma ali de algum ataque de pânico, alguma coisa assim que me deixou muito, muito eufórico naquele momento. E naquele momento eu busquei auxílio para um amigo. Isso, eu estava nas redes sociais, estava em casa sozinho e uma situação muito que eu não soube lidar naquele momento. Sim. E me trouxe essa crise, onde eu me senti desesperado, me senti perseguido, eu senti que o mundo estava acabando naquele momento. Caramba. E ali, Léo, foi legal que eu tive uma instrução de um amigo distante, inclusive uma amiga distante, de São José do Rio Preto, que ela tinha acabado de se converter. Olha só. Na igreja quadrangular, lá Sim. em São José do Rio Preto. E ali ela falou, Fernando, cara, por que você não ora nessa situação, nesse momento? Sim. E eu falei, cara,
vou pedir para Deus, do meu jeito. Até o momento, até contextualizando, a minha família é uma família que vem, principalmente por parte de mãe, eles seguem bastante a doutrina e a religião, mas numa igreja que eu nunca me encaixei tão bem. Sim. Eu, enfim, levava com uma religiosidade, sabe? Não era um negócio sincero e verdadeiro para mim. Não estou dizendo deles, ok? E naquele momento eu acho que foi a primeira conversa com Deus sincera que eu tive. E é engraçado que às vezes a gente espera chegar num momento de crise para buscar a Deus de uma forma sincera, para realmente pôr em xeque, né? E Deus fala para fazer prova dele. Sim, e naquele momento eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, me ajuda, tira essa angústia de mim, me liberta disso que eu não sei o que fazer mais. E naquele momento foi instantâneo, cara. Eu senti um alívio imediato. Uau. Eu fiquei em paz. Uma paz, um negócio muito doido que eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Sim. E na época... Algo aconteceu, Algo né? aconteceu, é real. E na época, cara, eu não era um ateu, mas eu não tinha nenhuma comprovação prática de que era real. Não tinha sentido nada ainda. Para mim era mais uma questão cultural do que uma questão espiritual. Externa, né? Então é a mesma coisa de ir para a escola. Eu tinha que ir para a escola, vou para a escola. Mas eu não frequentava a igreja. Eu tinha ali, eu via o que acontecia ao meu redor. Mas a partir daquele momento eu falei, cara, existe alguma coisa aí. Vou atrás de descobrir o que tem aí. E na época eu olhei nas redes sociais e vi um movimento bem bacana de jovens aqui na cidade de Cravinhos, frequentando uma igreja específica, onde eu falei, me conectei com um desses jovens e falei, cara, quero aprender mais sobre isso, quero entender o que é isso, como que funciona, enfim, quero visitar e conhecer. Uhum. E o engraçado, Léo, que naquele momento eu fui convidado para uma célula. A célula, para quem não sabe, é onde grupos se reúnem em casa para aprender mais a palavra de Deus e compartilhar. E eu acho que é um ambiente muito acolhedor, porque te dá abertura, te dá liberdade de expor um pouquinho a sua ideia, tirar suas dúvidas, bater um papo mesmo, diferente de um culto. Bem informal, né? É bem leve, como esse bate-papo aqui. E ali eu tive meu primeiro contato real com a palavra, de parar e entender então, e ouvir. Então, seu primeiro contato foi na célula. Foi na célula. Legal. Foi muito legal. E quando... até tem aquela passagem que Jesus fala da semente, né, que cai do solo. No solo fértil e tudo. E diz que quem ouve e entende aquilo que ouviu é como esse solo fértil. Exatamente. E eu senti, e as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Em curto espaço de tempo, 3 meses, eu comecei a buscar de forma tão genuína que tudo que eu ouvia, tudo que eu aprendia, eu praticava. Então eu entendia, colocava em prática e colhia o fruto daquilo. Você literalmente fazia, tinha a ação do que a Bíblia dizia. Exato. E é um negócio que é tão interessante, essa questão da prática, que quando você esquece dela, você se perde. Exatamente, cara. E ali, naquela célula, foi uma experiência tão forte para mim, que me marcou, porque ali eu aprendia, tinha acesso à palavra, a semente era lançada, caía no meu coração, germinava e gerava fruto. E o germinar e gerar fruto, o germinar tem a ver com a prática. Então, a partir daquele momento, eu fui aprendendo, aplicando. E aí eu fui abrindo mão de muita coisa na minha vida. E eu lembro que muitos amigos não entendiam naquela época. Por que eu parava de aceitar alguns convites. Eu lembro que, bem no início, um grupo de amigos uniram e compraram o ingresso de um show, cara. Olha só. Eu não lembro que show que era. Era um DJ muito famoso na época que veio aqui em Ribeirão. E eles me pagaram o ingresso caro pra caraca. Fernando, você vai com a gente. Aí eu falei, pô, não vou desfazer. E fui. E eu lembro que o sentimento que eu tinha, não por maldade, viu, gente, mas porque não fazia mais sentido, eu não me encaixava mais. Eu estava tão imerso naquela questão de aprender mais de Deus, de beber daquela fonte e aplicar, e estava funcionando, estava fazendo sentido, que quando eu estava lá no show, teve um momento que eu sentei no chão, literalmente, e queria chorar, cara. Eu queria chorar não porque não estava acontecendo nada grave ao meu redor,
Mas o ambiente, eu não estava conectado àquele ambiente Você mais. sentia um peixe fora d'água, né? Não fazia sentido para mim. E ali eu abri mão de relacionamento, abri mão de algumas amizades, e não por questão pessoal com a pessoa, mas por questão de desalinhamento de propósito. Sim. E essas decisões que eu fui tomando no meio do caminho, a partir daquilo que eu aprendia, porque eu era muito leigo, eu não sabia, por exemplo, como lidar com a questão de relacionamento mesmo, de namoro. Eu não sabia qual que era a linha adequada a seguir no ambiente cristão. E conforme eu fui aprendendo, eu fui aplicando e praticando. Só que o fato é que nessa prática, a crescente foi muito rápida. Eu consegui atingir níveis espirituais, experiências espirituais, como o batismo no Espírito Santo. Foi em 3 meses de conversão. Muito rápido. Foi um negócio absurdo, engraçado. Uma hora com mais tempo, quero compartilhar também, que foi na calçada de casa. Olha só, na calçada, com um amigo. A gente estava orando ali e, cara, foi um negócio extraordinário. Santo foi derramado, nossa, na rua, cara. Você vê que louco. Na época, o Denner, um amigo, cara, até um abraço pro Denner aí, uma pessoa muito querida, as maiores experiências que eu tive com Deus, eu lembro que ele estava ali perto de alguma forma. Legal. Ele foi muito usado na minha vida para cuidar, né, nesse sentido do cuidado. E eu lembro que a gente uniu e estudava e debatia e aprendia junto. E aí, nesse momento, a gente foi para falar sobre isso especificamente, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre experiências espirituais. E ali, no bate-papo, surgiu a ideia da gente começar a orar, e começou a orar e, como diz no nosso ambiente, o fogo desceu. E às vezes a galera acha que isso acontece só dentro da igreja, né? Precisa ter um ambiente propício, o louvorzinho ali tocando, aquele fundo musical, naquele momento do culto, mas na verdade Deus não se enquadra nesses padrões. Que louco, cara. E foi muito legal porque, além desses fatos que aconteceram rápido, o contrário também foi rápido. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu estava aprendendo e praticando, eu não estava me importando com o que as pessoas estavam pensando sobre mim. Sim. Eu estava me importando com aquilo que Deus queria de mim. E o meu foco era esse. Eu falava, caraca, Deus, isso daqui é errado. E eu fiz isso a minha vida toda. Me perdoa. Eu vou fazer diferente a partir de agora. E eu fazia diferente. Deus, eu nunca fiz isso, e isso é importante. Me perdoa. Eu vou fazer isso a partir daqui. Então, essa postura de me importar com a essência do que Deus está pensando de mim, do que Deus quer de mim, e não do que as pessoas estão pensando sobre mim, me levou a viver essa vida de prática e colheita e resultado. É literalmente você não se importar com a sua reputação, mas sim com o que Deus pensa a seu respeito. É você se importar em ser obediente, né? Exatamente. E com isso, nessa fase, foi uma ascensão na minha vida espiritual, porque eu fui assumindo alguns papéis, até de liderança na própria igreja. Eu lembro que em exatamente um ano, aquela célula onde eu me converti, eu estava liderando depois de um ano. Olha só. Levando a palavra, compartilhando aquilo que estava queimando dentro de mim, que Deus tinha depositado em mim. E, Léo, quando mudou essa chave na minha cabeça e eu comecei a pensar mais no que as pessoas estavam pensando sobre mim, do que sobre o que Deus estava vendo e esperando de mim, foi quando eu saí da prática e do resultado espiritual para hipocrisia. E aí é um caminho, gente, que na mesma velocidade que você subiu, você desce. E foi ali que eu comecei a me importar mais com o que as pessoas estavam pensando, mais com as aparências. Pô, eu pequei, mas espera aí, eu pequei, mas ninguém sabe que eu pequei. Vou fingir que está tudo bem, vou seguir o jogo. Sim. E aí o arrependimento genuíno de você ter aquela humildade de chegar, Deus, eu errei, me perdoa. E você ter a vergonha de repente, se humilhar mesmo diante da presença de Deus e se entregar, isso vai te fechando, vai te bloqueando. E tirando ali algumas experiências que você poderia ter naquele momento de perdão, de acolhimento de Deus, cara, sabe aquela coisa do filho pródigo que
Deus, Recebeu o que o abraço pai de vai novo. lá e abraça e recebe, você abre mão disso pelo simples fato de pensar no que as pessoas estão pensando sobre você. E por muito tempo eu fiquei nesse limbo, sabe? De, cara, hipocrisia, fiquei, cara, acho que 2 anos vivendo assim, ainda dentro da igreja, ainda exercendo alguns papéis dentro da igreja, dentro do corpo, e o negócio começou a parar de fazer sentido para mim. E aí, Léo, o que é interessante a gente ressaltar aqui? Que da mesma forma que quando eu percebi que aquilo fazia sentido, eu me aproximei de Deus e comecei a aprender mais sobre Deus e viver mais sobre Deus, quando parou de fazer sentido também, eu comecei a me afastar. Eu falei, cara, por que eu estou fazendo isso? Chegou uma hora que chegou no extremo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo para a igreja? É para mostrar para alguém que eu estou lá, que eu estou... A ficha caiu, né? A ficha caiu. E aí foi o momento que eu me afastei totalmente. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E esse afastamento, cara, ele é muito cruel com a gente, porque eu imagino que o inimigo ele fica nos observando e esperando esse momento. Sim. E quando vem esse momento, ele traz... Você abre brecha, você dá liberdade para ele entrar na sua vida e fazer um barulho, né? Fazer uma bagunça. Exatamente. Então, esse momento de afastamento, ele trouxe muito aprendizado também, Sim. mas ele trouxe muita brecha para coisas ruins acontecerem nesse meio tempo. Foi onde eu entrei numa fase de depressão. E aí a depressão, ela é quando você está apegado ao passado. E aí, no mesmo momento que você está numa fase de depressão, você começa a ter uma fase de ansiedade, que você começa a pensar muito sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. E esse vai e volta de passado e futuro, você esquece do que realmente importa e o que realmente é real, que é o presente, que é o agora. Aquilo que Deus quer para você agora. E é muito interessante isso, que quando você começa a entender que nada importa além do agora, você se liberta de todas essas armadilhas, de todas essas correntes. Olha só. E olha que louco, eu precisei passar por um processo de afastamento, quebrar a cara em muitas situações, perder meu relacionamento, na verdade, eu abri mão de emprego, abri mão de relacionamento, abri mão da igreja, de papéis que eu exercia ali. Ministério, né? De ministério, pelo simples fato da minha hipocrisia, do ego mesmo, de pensar no que os outros estão pensando. Sim. Olha que louco, uma coisa pequenininha acaba te levando a deslizar e quebrar um princípio. E aí, Léo, a retomada também foi muito legal, de muito aprendizado, porque eu peguei toda essa bagagem, tanto positiva quanto negativa, e comecei a aplicar na minha vida espiritual, individualmente, e na minha vida profissional. E foi onde eu comecei a criar uma musculatura de entender, e aí eu passei a observar ao ponto de entender o princípio e aplicar o princípio. E aí é outra crescente que aconteceu. Por quê? Quando você entende um princípio, aquele princípio te exalta e você pratica ele. Exato. Ele tem efeito. Faz parte do ecossistema. Ele precisa acontecer. É isso aí. Então, quando eu comecei a entender sobre princípios, e aí eu fiz uma imersão sobre desenvolvimento humano, uma imersão que eu digo foram 3 anos aprofundando, lendo, estudando, buscando. E ali eu comecei a me conhecer melhor. E comecei a entender quais são as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, o que eu tenho de bom também para oferecer para as pessoas. E no âmbito empresarial, olha que louco, como que Deus... Tem gente que fala que... tem gente que mistura Deus com trabalho, mistura Deus com empresa, mas, na verdade, não tem como você dissociar as duas coisas. Na verdade, Deus tem que estar em tudo, Léo. Sim. E ali eu aprendi, cara. E eu tive muita sorte de ter bons mentores, pessoas que realmente se importam com pessoas, tanto na empresa, quanto como amigos. Pô, tem o Fernando... o Luiz Fernando Câmara, que é CEO e meu sócio hoje. Sim.
E eu comecei a observar, nesse âmbito empresarial, quais são os princípios que levam os empresários a chegarem lá. E eu comecei a entender que os mesmos princípios que levam os empresários a chegarem lá, e muitas vezes empresários que não são cristãos, são os princípios que estão ali na Bíblia. Olha que louco. Cara, É um negócio absurdo, porque quando você olha, vou falar um princípio que pode fazer você crescer 10 anos na sua vida em um. pega a chave, hein? Ó, presta atenção. A modelagem e o network. Cara, isso para mim foi muito forte. O que é modelagem? Modelagem é você se aproximar de alguém que já chegou lá, ou que sabe o caminho para chegar lá, e copiar a frequência dele, copiar o que ele faz, como ele fala, sobre o que ele fala, qual que é a rotina dessa pessoa. Passos práticos. Sabe, a prática, o que esse cara pratica para chegar lá? E eu tive a sorte de ter bons mentores para modelar, tive acesso a muitas pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia ter acesso, e eu fui modelando essas pessoas, e as coisas foram acontecendo. E aí na vida espiritual é a mesma coisa. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando de modelagem. É simplesmente, olha para mim, me imita, que você vai ter o resultado que você espera com a sua vida espiritual. Olha que louco. Network. O que é o network? Aí tem um nível além do network, que é o relacionamento também. Mas o network é o ciclo de pessoas que está ao seu redor. Contatos. Poucas pessoas sabem, Léo, mas os seus resultados, quem você é hoje, é um produto das pessoas que você se relaciona. Você tem um pouquinho do seu melhor amigo, que você vê todo dia, você tem um pouquinho da sua esposa, que você lida todo dia. Então, tem até uma teoria de que nós somos o resumo das cinco pessoas que a gente mais convive. Isso é muito real, porque quando você se aproxima e convive muito tempo com uma pessoa, você acaba copiando comportamentos e modelando essa pessoa, mesmo que não seja intencional. Inconsciente. É inconsciente. E na Bíblia, isso também é muito real, quando você vê os discípulos. O mecanismo de discipulado de Jesus. Cara, vem, larga tudo e Me siga. segue. O que é isso? Você vai fazer parte do meu network, você vai estar aqui no meu ciclo porque você vai aprender com isso. E olha que profundo. Jesus, ele pegou e ele conectou 12 pessoas completamente diferentes umas das outras. E eu vou além. Ele conectou pessoas de tribos diferentes que tinham rivalidade entre si. Uau. Olha que louco. Discípulos que, em suas origens de tribos, de famílias, tinham guerras entre si. Pessoas completamente opostas. Totalmente contraintuitivo isso, hein? Contraintuitivo, e para mostrar que, independente da maneira como você seja, qualquer pessoa pode se tornar igual a ele. Uau. É muito louco isso, cara. É poderoso. E quando você une essas duas ferramentas, você atinge o resultado que você espera. E aí entra um fator muito importante que essa linha de estudo e de conhecimento e de autoconhecimento acabou me aproximando de Deus novamente. Olha só, cara. E aí entra uma outra chave absurda. Nem esperava. Porque na minha cabeça, eu só poderia me aproximar de Deus se eu estivesse frequente em um culto. Olha só. Mas eu não estou dizendo que o culto não vale. Sim. O culto, ele te aproxima ainda mais. Mas é uma mentalidade religiosa que restringe as quatro paredes. E aí te dá margem. Se você não souber lidar com essas quatro paredes, você cai na hipocrisia, que aí você cai você desvia de novo. Mas essa fase foi muito boa porque eu aprendi a encontrar Deus dentro de mim, cara. Uau, cara. Então, quando você percebe que Jesus, ele habita em você, o Espírito Santo habita em você, e começa a buscar o autoconhecimento, olhar para dentro, você encontra Jesus também. Sim. E foi ali que hoje eu estou me reconectando à fonte por conta desse princípio. E foi quando eu entendi o princípio da família, por exemplo, que foi não foi necessariamente dentro da igreja. Sim. Foi dentro desse autoconhecimento, dentro dessa busca
de desenvolvimento. E aí eu entendi, cara, que família, o poder do nós, de você estar em unidade com alguém, potencializa muitas coisas. Demais. E quando eu casei, tudo era improvável. Não tinha nada para dar certo. E eu lembro que, até é interessante esse testemunho também, que quando eu entendi esse princípio e virei para a Laura, minha esposa hoje, e falei, amor, eu entendi que para a gente chegar onde a gente quer chegar, nós precisamos estar em unidade. E uma chave que é ligada aqui na Terra é ativada no céu. Sim. Então, esse contrato de casamento, ele precisa acontecer. Que parece algo simbólico. Tem gente que fala assim, cara, mas no meu coração eu já sou casado. Cara, eu considero. Eu considero que eu já sou casado. Mas, cara... Precisa. Tem que ligar a chave. Tem que ativar isso. Sim. E quando eu coloquei data para isso aconteceu exatamente na data que eu coloquei, e foi uma coisa muito ousada, porque foram poucos meses assim, de distância. Eu acho que foram 2 ou 3 meses. Olha só, foi muito A gente rápido. sentou, pensou, falou, tal, vai ser tal data. Legal, vai ser tal data. E aconteceu naquela data, e eu lembro que todas as probabilidades eram contrárias àquilo dar certo, e aquilo deu certo, e deu tão certo que desbloqueou questões financeiras na minha vida que eu não esperava. Resultados 4 vezes superior ao que eu tinha experimentado até então. Solteiro. Quando eu estava solteiro, namorando, né? Eu vivia uma vida ok, legal para um jovem, só que quando eu ativei essa chave da unidade, da família, exponencializou. Cara, é interessante porque você se uniu, o custo dobrou. Mas aí nós voltamos na questão da potência do princípio, do efeito do princípio. É isso aí. E aí essa energia, essa potencialização dos resultados me chamou a atenção. Eu falei, cara, novamente, lembra daquela chave que virou quando eu orei e veio a paz? Veio de novo. Eu falei, cara, estou no caminho. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender sobre princípios e viver esses princípios. Que legal, cara. Entender sobre princípios e viver sobre princípios. Porque quando a gente não entende o princípio, nós caímos na questão da hipocrisia. E aí a hipocrisia traz declínio. Fê, eu não posso, cara, finalizar esse Siricast sem te convidar para o próximo episódio. Porque o assunto está muito bom. E, cara, o nosso tempo já está terminando, mas tem muita coisa ainda para a gente falar, tem muita coisa para Deus ministrar nessa conversa. Eu quero te agradecer primeiro pela sua presença aqui. Quero te agradecer por esse espaço. Talvez você tenha notado alguma diferença nesse episódio. Nós estamos aqui em uma sala, em um escritório, essa sala é do Fernando, que disponibilizou para nós a gravação. E também te agradeço por essa ajuda, na verdade, por essa oferta, né, no Siricast. Te agradeço demais, cara. Então, semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, nós dois estaremos aqui. Tamo junto. Tamo junto? Eu que agradeço pela oportunidade de poder semear, cara, e contribuir. Obrigado, Tamo viu? junto. Posso contar com você então segunda? Totalmente. E com você, eu posso contar? Tenho certeza que sim. Te vejo semana que vem. Deus abençoe.